Hoje nós estaremos lendo no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 11. Domingo passado, domingo retrasado, na verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós trabalhamos com Salomão, não foi isso, irmã Cíntia? Salomão. E hoje a temática da aula de hoje é sete segredos para o sucesso de uma vida superabundante e multiplicadora. Amém, irmã Cíntia? Brincadeira, né, queridos? Vocês sabem que não é isso que nós vamos estudar na escola bíblica dominical. Não, nós vamos estudar sobre Roboão, Jeroboão e a divisão de Israel. Essa vai ser a temática real que nós vamos estudar. Você pensou que tinha ficado na classe errada, né? É engraçado porque muitas pessoas não sabem quem foi Roboão, nem foi Jeroboão, apesar de terem muitos anos na igreja e tudo mais. Não que, assim, é importante nós lermos a Bíblia, conhecermos a Bíblia e conhecermos ela como um todo. Às vezes as pessoas fazem com a Bíblia igual a gente faz com caixa de chocolate, em que a gente pega os 3 chocolates que a gente gosta mais, come, e o resto a gente não come, ou dá para as crianças, ou dá algo assim. E nós precisamos ter a responsabilidade, a decisão, o desejo de conhecermos a Bíblia como um todo, mesmo as partes as mais palatáveis, como as partes que a gente talvez não é tão interessante assim. Normalmente você não vê ninguém acordando, nossa, eu acordei com tanto desejo de conhecer a história de Roboão e Jeroboão. Isso não é tão comum, mas quando a gente vai para a palavra, a gente estuda aqueles acontecimentos, a gente adquire uma informação de acontecimentos históricos, tudo mais, mas existe uma série de princípios que são aplicáveis para os nossos dias hoje. Eu vou fazer primeiro uma oração. Vamos fazer primeiro uma oração e depois eu vou estar desenvolvendo o conteúdo propriamente. Eu quero pedir nesse momento para a irmã Luzia fazer uma oração abençoando as nossas vidas, abençoando a nossa classe. Amém? Amém. Querido Deus, te dou graça, Pai, por esta manhã. E levantamos, Senhor, todos com saúde, com disposição para vir à tua casa, aprender mais da tua palavra, através dos teus servos. Eu entrego, Senhor, na tua presença, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, como tu quer. Usa ele por onde ele andar, Senhor, ele seja luz, Senhor. Ilumina a escuridão, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor, que abra o nosso coração e as nossas mentes, Senhor. Que a gente saia daqui melhor do que chegamos. Quero te agradecer, Senhor, por tudo. Muito obrigado por esta manhã maravilhosa que tu preparou para nós. Te dou graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu imprimi aqui, queridos, algumas folhinhas mais ou menos com base na quantidade de alunos que nós temos regularmente, sabe? Hoje a gente tem vai ser 1 para 2. E vocês vão ver aqui o conteúdo propriamente, que é uma sequência dos... Não está conseguindo ler? Pronto, então eu vou ceder esse daqui para esse grupo que está aqui. Olha, deu a continha certa. A quantidade certa aqui para essas duas aqui e uma para a irmã Nívia aqui também. Pronto. Vamos fazer a leitura de 1 Reis, capítulo 11. Eu pedi para os irmãos abrirem, mas eu mesmo não abri. Eu fui contraditório, mas agora eu estou abrindo. Na verdade, nós vamos começar falando do final da vida de Salomão, para nós darmos prosseguimento na nossa temática aqui. 1 Reis, capítulo 11, versículos 1. Nós vamos fazer uma leitura com os irmãos. Eu vou ler o versículo 1, outra pessoa vai ler o versículo 2, outra pessoa já vai ler o versículo 3. É que alguns têm Bíblia, outros não. Aí nós vamos fazer o seguinte, quem já leu um, não lê mais.
para que outra pessoa possa fazer a leitura. Capítulo 11, versículo 1. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem case elas convosco, pois vós perverteriam o coração, para servir-te os seus deuses. A essa se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Alguém leu 4? Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O coração dele não era fiel ao Senhor. Seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi, seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Maomes, declinante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário. Calmas, abominação de Moabe e Moleque, abominação filho de Amon. Versículo 8. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais deixavam, queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Tá, vamos lá. Lembramos que o povo hebreu viveu um período em que havia muita autonomia em cada tribo, havia a figura dos juízes em tempo de guerra, praticamente para uma ação pontual em tempos de guerra. Depois o povo clamou por um rei, então Deus, ali atendendo essa demanda do povo, permitiu que um rei fosse levantado. Então Saul foi o primeiro rei de Israel. O segundo rei foi Davi, a despeito por quanto da rebeldia de Saul e tudo mais, da desobediência. O terceiro rei, Salomão, filho de Davi. Em Davi se inicia uma dinastia. Eu falei o que era dinastia, não sei se os irmãos se recordam. A partir de Davi, é uma monarquia propriamente, mas onde os sucessores seriam herdeiros, os sucessores seriam da linhagem de Davi, filho, neto, bisneto e tudo mais. Mas Salomão, como nós lemos aqui, ele foi o tanto que desobediente. Salomão foi uma pessoa que começou muito bem, que cometeu acertos, que praticou uns acertos importantes, pedindo sabedoria, e Deus deu essa sabedoria, e com essa sabedoria ele conseguiu expandir em muito o reino de Israel, muitas conquistas militares também, viveu um bom período de paz. Só que chegou um momento em que ele começou, no melhor momento da sua vida, ele começou a se afastar dos princípios que ele sabia, que ele havia ensinado, que ele havia aprendido, e muito afetado pelos inúmeros relacionamentos conjugais, 700 mulheres, 300 concubinas. E alguém pode pensar que Salomão era um safadinho, né? Para ter esse tanto de mulher. E em parte sim, queridos, mas em parte também haviam muitos casamentos que eram feitos, que eram realizados, que eram casamentos políticos, em que Salomão, que se casava com a filha de um moabita, de um rei edomita e tudo mais, por exemplo, para que eles tivessem uma espécie de aliança política, uma aliança civil e tudo mais, para que eles vivessem em paz. Mas, de fato, nunca foi vontade de Deus que o homem tivesse inúmeras mulheres. E de vez em quando aparece homem querendo justificar a poligamia, essas coisas. Pode um negócio desse, queridos? E isso não é uma coisa que nós devamos sequer cogitar, tá, queridos? Em nome de Jesus. Porque existe também, assim, algo que nós
vivemos no plano público e há pessoas que no plano privado, no secreto, querem fazer algo errado. E essa poligamia de Salomão deu problema. E isso é o tipo de coisa que dá problema. Eu vou contar um dos casos que bate na porta do pastor. Não é um caso que eu ouvi falar, não. É um caso que nos chegou ao conhecimento. O casal com dois filhos, um casal liberal, não era da igreja. E o que aconteceu com esse casal? Encontraram uma outra pessoa que aceitaram estar casado com eles em um poliamor, uma família múltipla, onde tinha o marido e duas mulheres, morando aqui na Ceilândia, aqui por perto. Porque antigamente essas coisas só aconteciam nos Estados Unidos, na Europa, aí agora está chegando cada vez mais perto. Aí viu aquela família lá multiparental. Aí o que aconteceu? O rapaz estava se achando o machão, porque tinha duas mulheres, entendeu, Carlos? Mas passado algum tempo de relacionamento, a nova mulher que chegou no relacionamento não queria mais ele e pegou a mulher dele e roubou a mulher dele, que era dele, e ele ficou chupando o dedo. E a esposa original foi embora de casa com essa outra mulher e ele ficou cuidando dos dois filhos sozinhos. E se tornou ali um angu de caroço. Eu não sei se Jonathan conhece o significado de angu de caroço. Se tornou uma bagunça. Irmãos, essa questão familiar, por isso que eu acho interessante, dá para linkar, dá para você pegar um acontecimento lá da época de Salomão, a confusão que ele fez nessa questão familiar, desconstruindo algo que é divino, que é a monogamia, que é você ter uma esposa, um marido, esse é o projeto de Deus. Não invente fazer gambiarra, nem dá margem, porque nós, alguns mais, outros menos, nós em uma hora ou outra vamos ser assediados por uma outra pessoa que vai te procurar. Deus abençoe. Pastor, eu nunca fui assediado por ninguém. Eu tenho 70 anos e nunca fui. Glória a Deus, mas é uma exceção. Uma hora ou outra, todos nós o diabo vai enviar alguém para querer trazer confusão para a tua família e você precisa de firmes convicções. Esse assunto eu nem discuto. Não é questão de será que eu... Não tem será, já está decidido. É não e vai ficar cada um no seu canto. Só que quando Salomão se relacionou com essas mulheres e trouxe elas para o seu palácio, elas trouxeram também a religião delas. E aí Salomão foi aceitando, fazendo concessões. Então a idolatria foi se instalando no reino de Israel. E foi algo absolutamente péssimo, absolutamente péssimo. E há referências das mulheres, de uma mulher que trouxe a fé dos sidônios e também de Moloque. Elas começaram a praticar atos religiosos de adoração a Moloque e também aos sidônios, dos deuses sidônios também. E isso desagradou o coração de Deus, de tal maneira que Deus falou, caramba, não era isso que eu tinha para vocês. Isso não vai ficar assim. E Deus falou para Salomão, o seu reino vai ser dividido ao meio. Porquanto dessa rebeldia de Salomão, dessa postura de Salomão, duras consequências adviriam para toda a nação, para o filho dele e tudo mais. Irmãos, não pensemos que pecado fica sem consequência. Deus pode até perdoar o pecado, algumas consequências são vencidas, mas outras não. E o que aconteceu com Salomão repercutiu negativamente, só que Deus falou para Salomão, olha, mas eu também não vou desconstituir você também, essa dinastia sua, porque por amor a Davi, eu vou manter ainda a dinastia davídica, e foi o que de fato aconteceu. E eu acho muito interessante também essa relação de Davi com Deus, tão maravilhosa, tão intensa, tão viva,
repercutindo de forma muito persistente ainda, repercutindo na vida dos filhos, netos, bisnetos, a dinastia davídica, até chegar em Cristo Jesus como esse leão da tribo de Judá, esse raiz de Davi, esse rei eterno também. Um assunto que discutido muito é o caso que Salomão foi salvo, como é que ficou a vida de Salomão depois? Esse é um tema que de vez em quando algumas pessoas se discutem a respeito da salvação de um ou de outro, né? Normalmente olha-se para se existem referências no Novo Testamento que fala, por exemplo, alguns foram colocados como heróis da fé. Sansão, exemplo, beleza, ele se arrependeu, foi salvo. Quanto à salvação de Salomão, teria que pesquisar especificamente alguma expressão bem específica, né? Agora, no frigir dos ovos, é só Deus para saber se de fato a pessoa foi salva ou não. A gente vê até Saul que se suicidou, né? A gente até falou sobre esse tema de suicídio, vocês se recordam? Teve um EBD atrás aí que a gente estava falando sobre o suicida e se ele seria salvo ou não. Eu não vou repetir essa lição porque eu já falei lá atrás. Vou deixar só com essa recordação, né? Então, sim, que Deus é que sabe, Deus ele sonda o coração e Deus que sonda o coração. A gente pode, às vezes, existem pessoas, não vou falar dessa temática do suicídio de novo não, mas Deus que sabe se Salomão de fato foi salvo ou não, mas a princípio a gente difícil concluir que sim ou que não. Quero fazer uma outra leitura agora, queridos. Talvez a última leitura mais farta que nós façamos também, vamos fazer. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 1 a 20. Só mais essa leitura mais farta que nós vamos fazer para a gente entender. Capítulo 12, vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou ler um, o outro irmão vai ler o 2. Depois que vários irmãos tiverem lido, a gente volta para o começo de novo. Capítulo 12, versículo 1. Antes de eu fazer essa leitura, deixa eu só situar os irmãos. Com a morte de Salomão, o filho dele, chamado Roboão, se tornou rei no lugar dele. Foi o rei ainda Israel completa, com todas as 12 tribos juntas. Mas eu antecipo um pouco dos irmãos também. Mas por causa da rebeldia de Salomão e também por causa da rebeldia do próprio Roboão, também o reino de Israel foi dividido e a gente vai ler a respeito disso aqui no versículo, eu leio o versículo 1 e os seguintes. Roboão foi a Siquém porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. 2. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvindo isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. O homem respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então, eles andam. O rei Roboão foi pedir conselhos aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo que serviu, dando-lhes uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. Porém, ele deixou você que os anciões deste povo consideraram. Teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E aconselhar mandando-nos a este E os jovens que haviam crescido com ele
lhe falar, dizendo: assim dirás este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhe farás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lambos de meu pai. Assim que se o meu pai suporta o jugo pesado, ainda que anunciarei a vosso julgamento. O Pai vos castiga com as portas, porém eu vos castigo com escravidão. Depois sobre e todo o povo oferecendo com o seu rei, havia falado, dizendo: volte a mim ao terceiro dia. 13, Mônica. Deixa a Mônica ler também. Jonathan, 13. Pode ler o 13. O rei les respondeu asperamente, rechazando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai, e lhes tornou pesado o jugo. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Versículo 15. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o Silonita. Tá, vamos lá, queridos. O que aconteceu? Roboão, rei no lugar do seu pai Salomão. Ele então começa a reinar e vai pedir os conselhos, os seus súditos vão até ele e pedem para que ele diminua a carga tributária, que os impostos estavam intensos. Roboão, não, espere um pouquinho que eu vou pensar o que é que eu faço. Ele chega nos anciãos, nas pessoas mais experientes, como o senhor Jorge e a senhora Mari, e pergunta: as pessoas estão me perguntando se devo bajar las taxas, los impuestos. O que devo fazer? E os mais velhos disseram o seguinte: mira, se você bajar las taxas, todos vão amar você. Haga assim. E Roboão falou, aí ele pensou, cara, não sei se eu vou baixar as taxas não, vou perguntar para os meus amigos de colégio. Aí foi perguntar para o amigo de colégio, e aí, você acha que eu baixo as taxas ou não? Aí eles disseram, no, tiene que bajar las taxas, tiene que aumentarlas, subir las taxas. Que entonces van a ver que usted es fuerte, es valiente. Y va a decir a ellos también que el dedito de tu padre, ¿cómo se dice? Que el lombo, la cintura de tu padre es como el dedito tuyo. Olha, esse é um ponto interessante, queridos. Que depois disso, desse acontecimento, ele chegou de fato para os súditos e falou, olha, não, aqui vai ser o seguinte agora, os impostos agora vão ser mais altos. E vocês se preparem. Meu pai batia vocês com chicote, eu vou chicotear com vocês com escorpiões agora. Então vocês se preparem, porque aqui é assim que funciona. Ele teve esse tom ditador. Só que a partir desse tom de Roboão, as 10 tribos do norte, elas falaram, não, negativo, vocês não vai ser mais rei sobre a gente não. Quem são vocês? Quem é Davi? Quem é Salomão? Quem é Roboão? E eles se separaram, houve aí essa secessão, essa divisão do norte com o sul, a partir dessa questão tributária, não só por causa disso, desde a repercussão dos pecados de Salomão lá e tudo mais. Só que tem um ponto que eu acho interessante aqui, muito interessante, que eu consigo trazer uma aplicação muito importante para os nossos dias, é quanto de quem você ouve conselho. E isso faz toda a diferença. Existem 3 tipos de pessoa. Uma que não escuta conselho, de nada nem de ninguém. Outros que buscam conselho com as pessoas erradas. E outros que sim, buscam conselhos com as pessoas certas. Irmãos, um conselho muda a vida.
um conselho, um direcionamento de um trabalho, de um estudo, de uma faculdade, de um ramo que a pessoa vai fazer, de uma mudança que a pessoa vai fazer, de uma cidade para outra, de um país. Uma amizade muda, tem uma aptidão muito grande para produzir transformações. E nós precisamos de sabedoria para buscar o correto conselheiro. Sabe o que é muito comum, queridos? Casais se divorciarem, se separarem e não pedirem ajuda. Isso é muito comum aos homens, por exemplo, terem dificuldade de pedir ajuda, terem dificuldade de pedir um conselho. E às vezes a gente vê, poxa, se eles tivessem pedido ajuda lá atrás, se eles tivessem pedido um conselho, talvez eles não estariam vivendo essa situação. E normalmente eu não peço um conselho de informática para o serralheiro, ou um conselho de serralheria para alguém da informática. A gente vai pedir conselhos de acordo com a expertise de cada pessoa. E também com a questão da experiência também, queridos. Você vai pedir um conselho para alguém, você vai ter que olhar para a vida dessa pessoa. Vem cá, essa pessoa tem experiências, vivências, e sobriedade que lhe capacitam a dar conselhos e tudo mais. Então, essa é uma das aplicações aqui que eu vejo aqui até esse momento aqui. Então, houve essa divisão, eu queria que os irmãos não confundissem. Tivemos o primeiro rei, Saul, o segundo rei, que foi quem? Davi, o terceiro rei, que foi Salomão. E aqui então nós tivemos o quarto rei, que foi Roboão. Mas em Roboão iniciou-se então 2 caminhos. Então vou colocar aqui, eu acho que vai ser melhor. Saul, Davi, Salomão, Roboão. Mas aqui em Roboão, Israel se divide. O reino do norte, o reino do sul. O reino do norte também conhecido como Samaria. E o reino do sul conhecido como Judá. E Roboão se torna então, digamos assim, esse primeiro rei de Judá, ou quarto rei de Judá, o primeiro reino com Israel dividida. E Jeroboão se torna esse rei do reino do norte de Israel. Eu estou repetindo assim um pouquinho, que é para ficar bem sedimentado aí na mente dos irmãos. E aí nós vamos fazer hoje o estudo, vamos passar especificamente pelos reis de Judá. Olha aí a folhinha que está com você aí. Os reis de Judá. Calma aí que eu vou me localizar aqui também. Aí nós vamos ver. Primeiro rei, Roboão, está aqui. Depois, Abias. Está lá, dá para ver? Dá para ler? Ah, sim. Depois, Asa. Pergunta de escola bíblica dominical. Quem criou Asa e não voou? A mãe do rei Asa. Entendeu? Aí tem o nome dela lá. Entendeu a broma ou não? Depois explico a você. Próximo. Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Em paralelo, nós tivemos aqui Jeroboão, Nadab, Baza, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias. Então eu queria que nós tivéssemos essa visão geral. E hoje eu vou estar passando vou tentar passar pelo máximo possível de reis de Judá. É porque acabaram, eu vou providenciar para ti. Vou providenciar para ti. Me perdoe. Dora, senta aqui do lado da irmã Nívia para acompanhar com ela aqui. Convida a irmã Nívia. Irmã Nívia é uma pessoa tão simpática. Pronto. E eu quero fazer uma leitura de um versículo de cada rei, e trazer pelo menos, eu quero passar por todos os reis. A irmã Cíntia vai ficar na intercessão aí para eu conseguir falar sobre todos os reis
no intervalo aí de 32 minutos. Será que eu vou conseguir, irmã Cíntia? Vamos lá. Pedir para a irmã abrir em 1 Reis capítulo 15, versículo 3, ao jovem João. 1 Reis capítulo 15, versículo 11, não estão com Bíblia, vamos aqui. 1 Reis 22, 43, e depois 2 Reis 8, 18, será que você se lembra? Jonathan, 2 Reis 8, 27, depois Mônica, 2 Reis 11, 1. Não? Então, Jonathan, 2 Reis 8, 27. 8, 27. 8, 27. Carlos, 2 Reis 11, 1. 2 Reis 12, 2. 2 Reis 14, 3. Dora, 2 Crônicas 26, 5. 2 Crônicas 27, 6, irmã Nívia. 2 Reis 16, 2. 2 Reis 16, 2, está repetido? Não. 2 Reis 18, 5. Eu quero trazer pelo menos um fato de cada rei de Judá. E aí, primeira coisa que o pessoal pergunta dos reis de Judá: foi um rei bom ou foi um rei mau? Foi um rei que fez o que o Senhor agrada ou não fez o que o Senhor agrada? Essa daí é meio que um verso de um poema que se repete quando é apresentada a história de todos os reis. Ah, tá. Ele fez o que o Senhor agrada ou ele fez o que o Senhor desagrada? E aí eu posso fazer a seguinte pergunta para você. Você viveu uma vida, no final da sua vida, vão dizer que você viveu uma vida que agradou só você, ou vão dizer que você viveu uma vida que agradou a Deus? Entende, querida, essa pergunta? Al final de tu vida, lo que van a decir acerca de usted, que tu vida solo beneficiou a si próprio, solo hizo tu voluntad, ou al final de tu vida van a decir que usted vivió una vida segundo la voluntad de Deus. Então hoje nós precisamos considerar não só a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. E a vontade do Senhor, ela é o quê? Ela é boa, é perfeita, é agradável. O Senhor não vai anular completamente as suas vontades. O que a gente vê, irmã Cíntia, é que mesmo nós submetendo a nossa vida à vontade do Senhor, o Senhor considera muito os nossos sonhos. E quantas vezes Ele faz questão, sim, de realizá-los. Mas é certo que haverá uma série de acontecimentos próprios que vão estar ali, sim, alinhados com a vontade do Senhor para as nossas vidas, envolvendo um comprometimento com a igreja local, envolvendo na tua vida também um amor pela palavra, uma disposição para compartilhar com as pessoas, uma disposição de amar, de perdoar, uma série de acontecimentos que permearão toda a sua vida, alinhando tua vida à vontade do Senhor. Enquanto que outros não querem saber a vontade de Deus, o que eu quero é a minha vontade, que eu viver uma vida segundo a minha vontade. Então, vocês vão estar lendo o livro dos reis, das crônicas de Israel também, e vai ter essa expressão, se a pessoa fez ou não, andou ou não conforme a vontade do Senhor. Primeiro rei, filho de Roboão. Segundo rei, no caso, Abias. E a irmã pode fazer a leitura. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Filho Abias, filho de Roboão. Qual foi a característica dele? Ele andou conforme os pecados do pai dele. E aí dá para falar muita coisa a respeito disso. Mas eu já aproveito, é um tema que eu posso repetir muitas vezes, a respeito do pai e do filho e da repercussão daquilo que nós vivemos, na repercussão na vida do filho. A repercussão daquilo que nós fazemos, do que o filho enxerga em nós e daquilo que ensinamos a nossos filhos. Porque eu ensino o Christian falando com ele, mas eu ensino o Christian quando ele me vê fazendo alguma coisa. Esses dias eu estava andando com o Edward, aí eu passei por ele estava atrás de mim, aí eu passei por uma plantinha
eu estava com dúvida se ela era de plástico ou se era de verdade. Aí eu cheguei na plantinha, peguei assim e vi que era natural e segui viagem. Aí o Edward, que estava vindo atrás de mim, passou pela plantinha e tocou na plantinha e seguiu viagem. Aí eu vi isso, né? Aí eu segui na caminhada, tinha um lugarzinho que tinha uma quininha bem pequenininha, aí eu toquei na quininha bem assim, só, e segui viagem. Aí ele veio atrás de mim, olhou e tocou no mesmo lugar. Assim, a criança, ela vê, ela aprende pelo que escuta, mas ela aprende como está vendo. Se eu grito com a minha esposa, o meu filho vai aprendendo que é normal gritar com a esposa. Se eu dou um presente para minha esposa no aniversário dela, se eu sou carinhoso com a minha esposa, se eu falo palavras afáveis à minha esposa, o meu filho vai vendo que é normal falar palavras afáveis para a esposa. Se o meu filho me vê lavando as louças em casa, ele também tende a lavar as louças também, aprendendo que isso é normal. Então nós temos a responsabilidade para com os nossos filhos, de ensiná-los, de trazermos ele para a igreja, por exemplo, mas também de sermos exemplo. É claro que nenhum de nós seremos pai ou mãe perfeitos. Não tem como a gente ser perfeito. Mas você pode ser, mesmo sendo imperfeito, e o teu filho sabe que você é imperfeito, mas mesmo assim você ser um grande pai, ser um pai exemplar para o seu filho, sabe? Eu já falei com vocês aqui sobre bebida alcoólica, vocês se lembram, não lembram ou não? Eu já falei sobre bebida alcoólica, mas vou falar rapidamente em uma ocasião. Eu tinha na minha casa há acho que uns 10 anos atrás, eu tinha uma garrafa de vinho e de vez em quando eu tomava um copo. E eu parei de tomar, uns 10 anos atrás eu tomei a decisão que eu não faria mais isso, que eu não tomaria mais. E existem muitas razões que eu posso expor para que nós o façamos e diversas razões para que não o façamos. Eu não posso dizer categoricamente que a Bíblia proíbe. Não, não pode embriagar, então se não embriaga não tem problema e tal. Existem outros argumentos no sentido que eu posso falar de inúmeros irmãos das igrejas que eu já passei que tiveram problemas sérios com bebida alcoólica, razão pela qual não recomendo. Mas um ponto especificamente que eu comento aqui é de um dia que o Christian tinha uns 5 anos, falou, papai tá aqui, ele pegou na geladeira lá, eu quero beber. E aí eu falei que não, aí eu me lembrei de uma história, eu falei para ele que não, tal, fui apresentar. E eu pensando assim, qual o exemplo que eu estou dando para o meu filho e qual a segurança eu teria daqui a um tempo vendo meu filho com esse hábito semelhante. E normalmente ele não vai fazer exatamente na mesma proporção, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Então nós precisamos sempre de prudência. Então a partir daquele dia, eu não me lembro, eu acho que não sei se eu joguei fora e tal. Eu falei, não vou, não, é uma coisa que não me convém. Para mim, na minha vida, não vai entrar, não quero. E eu tenho muita preocupação com meus filhos, queridos. Porque uma coisa é eu e a Daiane sermos nós dois sozinhos no mundo. Uma coisa é você decidir vir para a igreja, a Cíntia, talvez se a Cíntia fique um mês sem vir para a igreja, talvez isso não abale a fé dela. Mas o Isaac, um mês sem vir para a igreja, sem esse contexto, talvez ele sinta muito mais. Não estou dizendo que justifica, mas nós precisamos considerar a questão dos nossos filhos. Gastei um pouco de mais de tempo nesse tópico, porque isso vai se repetir ao longo de toda a história, vai ser essa referência. Fez segundo o seu pai, não fez segundo o seu pai e tal. E Abias foi esse rei que andou nos mesmos pecados do seu pai. 1 Reis capítulo 15, versículo 11, vamos falar do rei Asa. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Então, rei Asa foi um rei ruim ou foi um rei bom? Então, o rei Asa, vocês já têm que se lembrar agora que existe esse rei Asa. Eu não sei como é a tradução em espanhol, se vai ser rei Asa ou se vai ser rei Ala. Como? Assab. O rei Assab. E teve uma característica desse rei Asa. Tanto ele foi um rei bom, fez o que era reto aos olhos do Senhor, a referência aqui a Davi, como ele diz 1 Reis, capítulo 15, 12 a 13,
que ele destituiu, ele expulsou os prostitutos cultuais. E aí tem essa expressão que eu queria que os irmãos se ambientassem, que desde aquela época, naquela época principalmente, existiam os lugares de cultos, e ali naqueles lugares de culto, não raro, dependendo da vertente religiosa da época, havia a questão da prostituição cultual. As pessoas vinham para o templo e ali tinham relações sexuais com as sacerdotisas ou com os sacerdotes como expressões de adoração, como expressões religiosas para aquele povo. Salvo engano, Astarote, querido, eu acho que era Astarote, eram os deuses dos sidônios que praticavam essa prostituição cultual. E eu estava pesquisando um pouco disso e tudo mais, e olha como é que o povo hebreu conseguiu permitir esse tipo de prática dentro da sua nação, como isso era repugnante aos olhos de Deus, e o rei Asa, ele se pronunciou categoricamente contra em relação a isso e foi praticar essa limpeza. Olha, vocês estão aqui hoje na presença do Senhor, com o Espírito Santo, igual olho para o João, olho para a irmã Nívia. Vocês estão vivendo um momento muito bom. Irmãos, agora pega o pastor Jair, irmão Carlos, tira o Espírito Santo de mim. Vai que eu me desvie, que eu vá para o mundo. Irmãos, isso destrói a pessoa. E a pessoa chega a praticar coisas inimagináveis. A pessoa pensa, nossa, isso aqui é um lixo, isso é uma coisa horrível, eu jamais praticaria isso. Mas um dia que alguém perde o Espírito Santo de Deus e vai para o mundão, aí eu poderia contar coisas que eu vi um crente desviado que era uma bênção na igreja, na casa do Senhor. E quando ele saiu, parece que tem gente que quando se desvia, pratica pecados ainda mais nefastos e mais horríveis. Ele era adulto. Acho que eu não vou nem dizer isso aqui, não. Está gravando, eu vou dar um pause na gravação aqui. Esse especificamente, que eu conheci ele foi para cemitério para fazer relação sexual no cemitério, queridos. Só que tem muita coisa suja e porca que as pessoas não dizem, mas praticam. Como eu posso falar de uma pessoa que eu conheci também, que nos jantares de médicos, só médicos, queridos, dentre o cardápio tinha as bandejas de cocaína. E as pessoas... Então, assim, só que são coisas que normalmente não se divulgam, não falam, mas entre quatro paredes acontecem coisas horríveis. Para dizer aos irmãos o seguinte, nós precisamos zelar pela nossa fé e estarmos firmes na presença do Senhor, porque você não sabe o que pode acontecer contigo uma hora que nós vamos se desviarmos da presença do Senhor a tal fundo de poço que a gente pode ir. Porque fundo do poço é onde o filho pródigo foi parar. Um fundo de poço moral, financeiro, espiritual, graças a Deus que ele foi restaurado. Então, assim, eu oro muito pelos meus filhos, eu oro muito pelo Christian, para que o Christian permaneça fiel na presença do Senhor. Então, quando eu venho para a igreja, quando eu exerço a minha fé, eu não considero só a mim e a minha fé exclusivamente, mas eu considero muito como isso repercute para os meus filhos. Há uma referência de Asa, duas referências curiosas, uma capítulo 14 de Crônicas, versículo 1 a 9, e outra 16, 1 a 9, que ele foi para uma guerra confiando no Senhor contra um etíope, mas em 2 Crônicas 16, 1 a 9, ele fez uma aliança com o rei contra uma aliança com a Síria, e diz o texto especificamente, em vez de confiar no Senhor. Ele fez uma aliança com o rei da Síria, falando, com essa aliança militar eu vou conseguir vencer os inimigos. E ele passou a confiar nessa aliança ao invés de confiar no Senhor. E isso foi algo reprovável, nesse ponto especificamente. Apesar dele ter feito muita coisa boa, nesse ponto ele errou. Então todos nós estamos suscetíveis a isso. Apesar do irmão Jacques estar tirando nota 10 em matemática, física, mas em biologia ele tirou nota 5, ou nota 4. Então isso aí vai exigir uma atenção dele. Não raro, queridos, nós
passamos a confiar nessa aliança que fizemos com a Síria. Olha, estude muito, conclua o seu mestrado, o seu doutorado, tenha o melhor emprego de todos, ganhando 50 mil reais por mês, líquido, livre, tendo aí 2 milhões aí em LCI, LCA, que seja, com muito dinheiro, mas não confie no seu dinheiro, não confie nas suas aptidões, não confie nos seus amigos, porque você é amigo do governador, porque você é amigo do senador, você é amigo do presidente, não, porque quem cuida de você é Deus. Quem cuidou da Dora desde 1975 até hoje foi Deus que cuidou dela, não foi homem nenhum que cuidou dela, não. Quem cuida do irmão Jackson, quem deu família, quem deu emprego, quem deu saúde, foi Deus. Agora Deus usa os instrumentos, nós precisamos ter prudência, precisamos ser dedicados, sim, mas nossa confiança precisa estar sempre no Senhor. 1 Reis 22, 43, quem que ficou de ler? Perdão, 1 Reis 22, 43, pode ser? Se eu pedir errado, me perdoe. 22, 43. Vamos agora para o rei Josafá. Rei Josafá foi rei de Israel ou de Judá? Judá. Estamos falando de quais reis dessa vez? De Judá. Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Pronto, tem uma outra característica que está no versículo 7 e 9 do capítulo 17 de 2 Crônicas, que Josafá foi um rei bom, mas ele teve uma característica especial, que ele promoveu o ensino da lei. Então, dentre as características de Josafá que a gente pode citar, como também houve uma vitória muito peculiar dele, em que o Senhor o abençoou para que ele obtesse o êxito na luta, mas ele foi uma pessoa que promoveu o ensino da lei. E eu trago isso para os nossos dias também, que o Senhor nos dá a vitória sobre os nossos inimigos, sim, mas nós também precisamos valorizar o ensino da palavra. Irmãos, de fato, nós poderíamos se contentar com a palavra motivacional. Poderíamos se contentar com a pregação do tipo: olha, você chegou aqui destruído, mas o Senhor te trouxe aqui para te reconstruir. E tudo aquilo que o diabo levou de você, você vai ter 7 vezes mais, porque o Senhor é poderoso. E agora nós vamos fazer a oração poderosa, e nós vamos ter 12 obreiros aqui, todos impondo as mãos sobre você, e você, quando passar pelo corredor, você vai ser abençoado 7 vezes mais. Essa daí é a sensação. A nossa pregação poderia girar em torno disso. Mas estaremos no raso o tempo todo. Precisamos ir além da palavra e aprofundar, queridos, na palavra. Eu acho que eu vou até trazer esses 12 obreiros, é bom, né? Eu acho que vai dar uma animada no pessoal, não vai, pessoal? Acho que foi bom. Assim, foi só para ilustração, mas eu acho que... Voluntário, já tem um voluntário ali já. E encher, será que é encher, Carlos? Será que a gente está no caminho errado? Será que a gente tem que... Aí a pregação, aqui a característica de Josafá foi o fato de ter ensinado a lei. Eu tenho essa preocupação de ensinar a palavra à semelhança de Josafá. O próximo rei, Jeorão ou Jorão, 2 Reis 8:18. Jeorão andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe. Porém, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você que conhece um pouquinho de Bíblia, um pouquinho mais, vai lembrar do rei Acabe, que era o marido de quem? De Jezabel, que deram muito trabalho. Só que Acabe e Jezabel, eles eram reis aonde? No norte, em Israel. E aqui a gente está falando de Jeorão, que era rei aonde? Em Judá. Só que o que ele fez? Ele foi caçar como esposa quem? Justamente a filha de Jezabel.
Olha a sogra que ele tinha, olha a mulher que ele trouxe para dentro de casa. Olha onde ele foi amarrar o burrinho dele. E essa temática, ela é muito séria. Irmãos, quem que é solteiro aqui ainda? A gente recomenda, o que a Bíblia ensina? A não se pôr sob julgo desigual. Crente casa com crente. Se não casar, vai dar problema. Vai dar problema. Entendeu? Então, a gente precisa de esses que ainda vão se casar, ter cautela em relação a isso. Lá na frente, pastor, mas ela não é crente, mas ela respeita a igreja, ela respeita a fé, não sei o quê. Quando está no namoro, querido, é tudo mil maravilhas. Mas depois que se casa, como é que você vai um domingo para a igreja, para a sua igreja, e ela vai para a igreja dela? Quer dizer que todo domingo à noite, pelo resto da sua vida, vocês vão estar separados, em lugares separados. E quando o seu filho nascer e ela quiser dar um passe do pai de santo no seu filho, você vai deixar? Não vai deixar? Os seus filhos vão ser criados em qual fé? Então sim, queridos, a Bíblia é clara no sentido de nós desenvolvermos, ou aquele que é solteiro, casar com quem professa a mesma fé. É o correto, isso é absolutamente fundamental na nossa fé, isso repercute muito. E um dos equívocos aqui, um dos erros de Jeorão foi justamente ter buscado a filha de Acabe, e isso repercutiu de forma horrível para a sua vida e para o reino ali também. Só que tem um versículo que eu quero que alguém leia. Irmã Cíntia, leia esse versículo a mais aí, quer ver? Um a mais que eu vou pedir para a irmã. 2 Crônicas 21, versículo 18 a 20. Vamos inverter a ordem aqui só um pouquinho. 18 a 20. Tem uma... Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, quando se agravou a doença, os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Existe uma tradução que diz o seguinte, não sei se alguém tem essa tradução, que ele morreu sem deixar saudades. E alguém tem aí, será que alguém consultou? Aí tem essa tradução, que ele morreu sem deixar saudades. Aí dá vontade de devagar um pouco, filosofar em cima disso. Como é que tá? João, lê aí a tua tradução, João. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. E se foi sem deixar saudades. Tá, com uma curiosidade, eu fico me pensando se na minha morte eu vou deixar saudades. Eu não sei eu acho que todos já viram, você vai lá no sepultamento de alguém, você vai no cemitério, aí quando você chega na cruzinha, na cruz, lá no túmulo, tem 2 números, a data de nascimento e a data de óbito. O que tem entre um e outro? Vocês sabem o que tem? Entre uma data e outra? Não, a cruz é no dia do nascimento, no dia do óbito, e uma estrela normalmente no dia do nascimento. Mas entre o dia do nascimento e o dia do óbito, o que tem? Saudades. Não. Um traço. Um traço. Aí a minha pergunta é, caramba, eu vou viver 50, 70, 80 anos e minha vida vai se resumir a um traço. Do dia do meu nascimento ao dia... Não vamos resumir a vida desse cara aqui. Então a gente se põe a pensar qual tipo de legado que a gente deixa também, sabe? Há um momento de nossas vidas que nós pensamos um pouco sobre essa questão do que legado estamos deixando. Você vai ver a rainha Atalia, que não era da dinastia de Davi. Ela foi mãe de Acasias, e quando Acasias morreu,
que ela viu que ele estava morto, ela tentou usurpar o trono. Segundo Reis, capítulo 11, versículo 1. Quem é? É o Carlos? É o Jonathan ou é Carlos? Acacias. 12, não, deu 11, 1 aí, Carlos. Depois, Atalia, mãe de Acasias, né? Que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas... Tá bom, só aí. O que acontece? Atalia era filha de quem? Filha de Jezabel. Quando viu que... É uma longa história. Eu estou tentando só trazer um pequeno acontecimento de cada rei para que vocês tenham pelo menos uma vaga lembrança desses reis de Judá e algum acontecimento. Houve uma série de acontecimentos onde o marido dela morreu e depois o filho dela, que era rei, morreu também. Ela quis usurpar o trono e ela tentou matar todos os descendentes de Davi para que ela tivesse agora uma nova dinastia e tudo mais. Mas houve um acontecimento. Houve um profeta chamado Jeozeba que pegou um filho, que pegou Joás e levou ele para o templo e escondeu para que ele não fosse assassinado. Depois de alguns anos trouxe ele de volta e ele foi ungido rei e Atalia acabou morrendo. Aí esse cenário eu acho muito interessante. Uma Atalia num governo endemoniado, uma liderança civil incrédula, demoníaca, querendo matar as crianças, querendo acabar com a fé. E aqui o profeta, o sacerdote Joiada, o que ele faz? Ele pega essa criança, não é Joiada não, queridos, perdão, Jeozeba, pega essa criança e esconde ela no templo e ela é preservada e se torna o novo rei. E qual é a tônica que eu faço para os irmãos? Em nossos dias, em meio à corrupção política, a uma corrupção moral, a um inimigo que quer pegar nossos filhos e simplesmente destruí-los, nós precisamos pegar os nossos filhos e trazer para o templo. Isso, não vou dizer escondê-los no templo literalmente, mas aqui é um lugar onde os valores e princípios são transmitidos para os nossos filhos. Não podemos cometer a imprudência de criar os nossos filhos longe dos caminhos do Senhor. Eu fico muito feliz pelo Jackson e pela Adriana aqui na igreja, agora de manhã. Mas eu fico mais feliz pelos meninos, por eles. E parabenizo aos pais por estarem com os filhos na igreja. Então há uma série de acontecimentos aqui, queridos, que eu poderia frisar, por exemplo, a vitória dessas pessoas sobre os inimigos. A vitória desses reis sobre os inimigos. Aí eu poderia frisar com vocês as suas vitórias sobre os seus inimigos. E Deus dá essas vitórias de fato. E elas são até naturais em nossas vidas. Cíntia se preocupa em estar servindo ao Senhor, em andar na presença do Senhor. E as vitórias vão acontecer naturalmente na vida dela. E o Senhor sabe aquilo que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Então você não precisa se desesperar em relação a isso, ou fazer 300 campanhas. Você já está andando nos caminhos do Senhor, você já está sendo fiel, as bênçãos vão até você. Agora precisamos de atenção em relação a esses outros pontos que nós estamos abordando aqui na escola dominical. Desde o ensino dos nossos filhos, da igreja, a respeito dos conselhos e tudo mais, a respeito da questão da sexualidade. Essa questão da sexualidade a gente repete, porque parece uma cantiga de grilo, mas é muita gente que falha nessa área, queridos. De verdade, são muitos casamentos se desfazendo por maridos cometendo equívocos nessa área. Então a gente vai ter que repetir, vamos ter que falar a respeito. E esse Joás, que foi escondido no templo, ele se tornou rei. Se tornou rei também. Eu pulei Acasias? Eu acho que Acasias. Cito então Acasias, segundo Reis 8:27, era esse que o Jonathan iria ler. Sim, Jonathan, perdão, faça essa leitura para nós. Ele andou nos caminhos da família de Acabe,
e fez o que o Senhor reprovava. Como a família de Acabe havia feito, casou-se como uma mulher da família de Acabe. Ok, eu vou, aqui, como o tempo nosso está acabando, eu vou fazer algo um pouco mais rápido agora. Próxima leitura, quem eu pedi foi a irmã Cíntia. Qual a leitura da irmã? Segundo Reis 14. 14:3, né? Amazias. Pode fazer a leitura. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Mas os altares não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incensos nele. Olha, esse rei Amazias, ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi. Ele estava indo muito bem, mas tinha algumas coisinhas que ele estava deixando a desejar. E tem crente que é assim, que está indo bem, está indo para a igreja, está até dando dízimo agora, mas tem umas coisinhas ali que ainda precisa consertar. Ó, com todo respeito, você é uma bênção, mas nesse ponto você não está indo bem não. Uma aplicação que outra ele fez fazendo pequenas concessões ainda. Uzias, esse Uzias ficou famoso pela vivência dele com o profeta Isaías. Que Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor no alto e sublime trono. E a leitura desse texto é 2 Crônicas 26:5. Quem ficou de ler? Socorro. Segundo Reis 26:5? Ah, Dora? Uai, eu não pedi para ela ler, não? Deu-se a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele buscou ao Senhor e o Senhor o fez prosperar. Mas o que aconteceu com ele? Quando ele prosperou, seu coração se exaltou, levando-o à transgressão. É um desafio sermos fiéis no pouco, na pobreza. Quando você só tem café com farinha para comer. Não sei se alguém aqui já comeu só café com farinha porque não tinha outra coisa para comer. E é desafiador, porque você se colocar muito endurece. E se colocar pouco não dá química, né, queridos? Tem que ser a quantidade certa. Eu lembro que eu comia farinha pura com açúcar, uma delícia. Pronto. Bom. Agora tem aquele que come por questão que gosta, que acha saboroso, mas tem aquele que come porque não tem o que comer. Só tem isso. É desafiante ser fiel assim, mas tem gente que não abandona Deus quando está na escassez. Tem alguns que abandonam quando estão na abundância, que sobe para a cabeça também. Isso foi o que aconteceu com Uzias e a gente tem que ter cautela em relação a isso. 2 Crônicas 27:6, o rei Jotão. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso. Estava firmemente segundo a vontade do Senhor dos céus. Esse foi um exemplo de rei que fez o que o Senhor agrada e Deus abençoou e fortaleceu militarmente até o reino de Israel, fortaleceu Judá, construindo muralhas. O rei Acás, 2 Reis 16:2. Tinha Acás 26 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Esse foi um rei que cedeu à idolatria, o rei Acás. Vamos falando agora do rei Ezequias, 2 Reis 18:15. Assim Deus desafia todas as pratas que achou na casa do Senhor, defensor da casa do rei. Irmãos, Ezequias era alguém que valeria um dia uma lição só sobre ele. Ele fez o que o Senhor aprova, ele foi um grande rei, teve vivências maravilhosas. Eu não vou falar muito sobre ele não, que o nosso tempo está acabando, mas eu queria depois falar só sobre Ezequias, que ele teve algumas experiências. E eu vou encerrar falando de Manassés. Os outros reis que seguem depois, eu devo
eu vou prometer para os irmãos fazer algum compilado e passar para os irmãos dos outros reis. Ou faço um vídeo, ou eu devo fazer um texto, alguma coisa e passar para os irmãos. Mas é interessante os irmãos darem uma olhada nessa folhinha para os irmãos se situarem a respeito disso tudo. Quando terminar, Dora, eu tiro uma cópia ali, providencio uma cópia e te dou também. E o último rei que eu falo foi o rei Manassés. Eu vou pedir para Socorro ler 2 Reis 21:2. Pode ser? Fez ele que era mau perante o Senhor, segundo a abominação dos Senhor expulsaram se oferecendo diante dos filhos de Israel. Manassés, queridos, foi o pior rei de Israel, talvez, de Judá. Ele trouxe idolatria para a nação e ele ainda chegou a matar os próprios filhos como sacrifício, como oferta a Moloque. E ele fez o que era horrível e foi o rei que reinou por mais tempo. Aí o que aconteceu, essa é a parte bem interessante. Ele foi preso. Os inimigos vieram, prenderam ele, levaram ele cativo para a Babilônia e lá na prisão ele se ajoelhou, se arrependeu profundamente, pediu perdão pelos pecados e Deus o trouxe de volta para Judá e ele se estabeleceu como um rei novamente e ele tirou toda a idolatria e fez o que o Senhor agrada. E é muito interessante isso, essa capacidade de Deus de nos perdoar, de perdoar aquele que clama. Então, se algum de nós hoje estamos vivendo em profundo pecado e idolatria, eu não vou dizer que matando os filhos não, sabe? Mas que de vez em quando dá vontade, não fazer nesse extremo, mas se nós nos arrependermos sinceramente, o Senhor, Ele tem um amor, uma benignidade, uma bondade tão tremenda que ainda nos restaura de uma medida tão maravilhosa. Próximos reis, Amon, Josias. Josias é um que a gente tinha que falar também a respeito. Jeoacás, Joaquim, Zedequias. E a gente encerra aqui essa nossa meditação. Feche os olhos um pouquinho. Pai, obrigado por este domingo em Tua casa, pela presença, pela companhia dos meus irmãos, Senhor. A cada dia, Senhor, nos conduz em Teus caminhos. Senhor, concede as 7 bênçãos aos Teus filhos, concede a prosperidade aos Teus filhos que nós necessitamos, traz a cura, as bênçãos tremendas, Senhor. Mas também oramos, ó Deus, para que Tu nos mantenha humildes em Tua presença, aprendendo em Teus caminhos, nos ensinando, Deus, a conduzir, criar os nossos filhos em Tua casa, Pai. Muito obrigado por essa escola bíblica dominical. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Palmas para Jesus.